São também conhecidas as intenções do Governo de introduzir portagens nas diversas escutas que existem no país. Duas delas atravessam a nossa região, nomeadamente a A25 e a A24. Por isso, a reportagem de Lafões foi tentar obter reações a esta possibilidade junto dos autarcas da região. Questionado sobre o assunto, o Presidente da Câmara Municipal de Oliveira de Frades, Luís Vasconcelos, referindo que não acredita nessa taxação, salientando que, segundo ele, a população de Oliveira de Frades se poderá mobilizar contra a introdução das portagens. Garante que Oliveira de Frades seria muito prejudicado caso essa introdução de portagens se viesse a confirmar. O nosso Conselho seria extremamente prejudicado com esta situação se o viesse a acontecer. Eu não acredito. Eu sinceramente digo, primeiro, não acredito devido à pavimentação que a A25 tem. Todos nós conhecemos a pavimentação da A25 e não tem uma pavimentação, digamos, para ser taxada. Na minha opinião, aquilo temos curvas extremamente perigosas, ou seja, as velocidades, há muitos locais que a velocidade não pode exceder os 100 km/h, porque senão, digamos, as viaturas e as pessoas que o conduzem estão em risco. Por outro lado, nós não temos alternativa, só se o Governo achar que a alternativa à A25 é a Nacional 16, que infelizmente, inclusivamente, nós deparamos já com muitos buracos ao longo da Nacional 16, em que o Instituto das Estradas de Portugal diz que a estrada está desclassificada e que nos próximos tempos não pensa requalificá-lo. Como digo, não acredito que efetivamente venham a pôr portagens na A25. Se não, é evidente, terão do nosso Conselho uma resposta muito negativa e penso de toda a população, porque é impensável. Repara, o nosso Conselho tem evoluído, sim senhora, graças à A25, mas se a A25 vier a ter portagens, vamos ser claramente prejudicados. As empresas que estão, digamos, que estão a laborar na nossa zona industrial são claramente prejudicadas e nós não podemos ter outra reação que não seja a de estar totalmente contra e não aceitar de alguma forma que isso venha a acontecer. Que o nosso Conselho facilmente se consegue arranjar 5, 6, 7, 8 mil pessoas que estejam em manifestações contra isto, porque o nosso Conselho é claramente prejudicado, aliás, como os Conselhos que são, digamos, atravessados pela A25. Luís Vasconcelos reagindo assim à possibilidade de introdução de portagens na A25. Esta possibilidade foi também já comentada pelo Presidente da Câmara Municipal de Vozela, Telmo Antunes, em entrevista em direto transmitida na tarde de ontem no programa Hora de Ponta. O autarca não descartando a hipótese de ações de protesto contra esta intenção do Governo e garantindo que, segundo ele, o que interessa é o bem-estar da população de Vozela, salienta que encara esta possibilidade de uma forma negativa. Encara de uma forma bastante negativa. Neste momento não temos alternativa à 25, temos uma região completamente esquartejada pela 25, não temos alternativa, não temos vias de acesso, estas autostradas já estão a onerar o horário público e já estão a onerar os nossos impostos através da chamada portagem virtual e, portanto, sou frontalmente contra. Eu não sei, nem me interessa se o Partido Socialista, o PSD, o CDS vão viabilizar esta situação. A mim pouco importa esta questão. Nós temos de defender os interesses das nossas populações. E, portanto, os interesses das nossas populações estão defendidos contra a introdução de portagens na autostrada. Então, independentemente do Partido Social Democrata ou a sua líder vierem a viabilizar a questão do orçamento. Mas eu defendo os interesses das populações do Conselho de Vozela. Aliás, a premissa que foi introduzida, as duas premissas que o Engenheiro Sócrates introduziu no seu programa eleitoral relativamente à não introdução das escutas, eram duas premissas. Uma era que deveria haver uma alternativa para as populações e, segundo, está a introduzir a portagem da autostrada quando as populações introduzissem o nível de desenvolvimento idêntico ao resto do país, aí sim iria introduzir as portagens da autostrada. Nenhuma dessas duas premissas foi conseguida e com um grande prejuízo para as populações do Conselho. Sr. Presidente, o que é que as autarquias, nomeadamente as do interior, poderão fazer para tentar evitar que isso venha a acontecer, ou seja, a introdução das portagens, sem que estejam garantidas as premissas que foram propostas há cerca de 4 anos atrás pelo então Primeiro-Ministro José Sócrates? Não, a única coisa que nós temos de fazer é elevarmos a nossa voz e fazermos um movimento de protesto relativamente a esta situação. Vamos elevar a voz, vamos levar a cabo tudo o que esteja ao nosso alcance do ponto de vista de legitimidade, do ponto de vista democrático, para que esta situação não venha a ser introduzida. Ou se a ser introduzida, que seja com exceção para os residentes. No mínimo essa questão, que é exceção para os residentes. A maioria esmagadora dos autarcas e a maioria esmagadora da população está contra a introdução das autostradas à 25 por todo aquilo que já referimos. Poderemos ver as populações na rua? Isso não depende de mim, quer dizer, não depende do ataque relativamente a esta matéria, mas é possível que as populações venham para a rua e as jornadas de luta, que sejam legítimas e que sejam legais, são aceitáveis em face desta mais uma atitude de competência do Governo em relação às populações do interior.
Comentou-nos o presidente da Câmara Municipal de Vozela, também o autarca de São Pedro do Sul, António Carlos Figueiredo, afirma que é necessário que o Estado crie uma filosofia única e coerente relativamente a esta questão das SCUTs. Eu penso é que não podemos viver toda a vida dependente da filosofia de quem está, de quem entra, traz uma ideia, quem saiu tinha outra no sentido contrário, depois há questões daqui e dali. Tem que haver uma posição coerente, se nós sabermos se em Portugal se deve ou não pagar as autoestradas, porque isso é muito simples. As autoestradas têm que ser conservadas ou pelos utilizadores ou através do nosso imposto ou orçamento de Estado. Não podemos estar à espera que sejam os espanhóis que venham cá prestar manutenção. E, portanto, tem que haver aqui uma filosofia, mas única para todo o país. O governo, uma vez por todas, diz: as autoestradas são para ser pagas, e a manutenção e a conservação pelos utilizadores. Pronto, é uma solução. Ou então diz: as autoestradas, e já que os portugueses pagam naturalmente impostos, uns mais do que outros, mas é feita pelo orçamento que está através dos impostos. Agora, não pode haver, para umas haver um crítico, para outras haver outro, depois é sob pressão, não há conforme o leilão, ou conforme o autarca se impõe, ou conforme o ministro entende, e, portanto, isso tem que ser definido uma vez por todas. Para o autarca de São Pedro do Sul, o tema das alternativas é uma falsa questão para encontrar uma solução para este caso das SCUTs. A questão das alternativas é bem a maneira portuguesa para justificar o injustificável. E eu tive a oportunidade, numa reunião com o Presidente de Câmara, ainda o Ministro era o atual Presidente da EDP, o Mexia, e em que eu confrontei, porque a razão é que o cidadão de Alverca que trabalha em Lisboa utiliza autoestradas sem pagar, porque não há alternativa. Bom, mas as autoestradas fazem-se as novas vias porque as outras já não servem como alternativas, senão não estavam a fazer. Ou seja, se realmente uma autoestrada tinha uma alternativa válida, para que é que ela foi feita? O problema do cidadão de Alverca em relação à deslocação a Lisboa é o mesmo problema do cidadão de São Pedro do Sul que se desloque para o litoral. Ou seja, se não há condições de canalizar o trânsito pelas vias alternativas de Alverca para Lisboa, eu penso que também ninguém está a pensar canalizar o trânsito à 25 pela estrada do Balcão. Também não é alternativa, obviamente. Portanto, isso não colhe, porque nenhuma tem alternativa, a não ser que se faça, que é uma curiosidade que não deve existir outra no mundo, que se faça como esta reza. Quando chegamos a esta reza para nos colocarmos para o norte, temos duas opções. Ou vamos para a A1, pagamos portagem, e pagamos portagem, e muito bem, porque tem uma alternativa. É outra autoestrada paralela, que é a A29, que chega a estar separada da A1 por 500, 600 metros. Quer dizer, só se for essa a filosofia. Paga-se na A1 porque há uma alternativa. É uma autoestrada igual ao lado. Esse critério não colhe, porque não há autoestrada que tenha alternativa válida, senão não teria sido construída. É evidente. António Carlos Figueiredo, presidente da Câmara de São Pedro do Sul, reagindo à possibilidade que tem sido avançada da intenção do Governo não é introduzir portagens nas diversas SCUTs que existem no país.